obra e se ocupou de vários problemas filosóficos, mas a questão do mal ocupa um lugar central na sua obra e no seu pensamento. A questão do mal ramifica por toda a sua obra. Pensar a questão do mal no mundo é algo que ainda hoje nos incomoda. Por que é que existe o mal? E essa é a pergunta do Agostinho que move quase todo o seu pensamento. Encontrar essa resposta. Por que é que existe o mal? A princípio, ele lê a Bíblia e acha ela quase risível com aquelas explicações anedóticas. Encontra então, quando ele tinha 19 anos, um grupo de pensadores supostamente cristãos que pretendia dar uma resposta à questão, à origem do mal. Este grupo, conhecido como maniqueus, era liderado por Mani e desenvolveu uma teoria conhecida como maniqueísmo. O maniqueísmo prendeu a atenção do Agostinho, que tinha 19 anos na época que conheceu o maniqueísmo, por 9 anos. E ele permaneceu nessa questão de aprendiz do maniqueísmo por 9 anos. Nunca subiu na hierarquia dentro do maniqueísmo. E por que é que ele permaneceu com os maniqueus? Eles foram capazes de entreter o Agostinho por tanto tempo. Porque eles tinham duas propostas que chamavam muito a atenção do Agostinho. Uma era explicar a origem do mal, e que era tudo que ele queria compreender. E a outra, eles diziam que ofereceriam explicações racionais e só depois que compreendesse exigiria uma adesão, uma crença ao maniqueísmo. E então, o encontro com o bispo Ambrósio, ouvindo as suas homilias, as suas pregações, Agostinho descobriu que o Deus uno do cristianismo é de substância espiritual, como é de substância espiritual também a alma humana. E usando o método alegórico da Bíblia, Ambrósio usava este método, Agostinho volta o olhar para a Bíblia agora de uma forma mais crédula, entendendo aquelas alegorias e deixando de achar que era um conto da carochinha. Então recupera o prestígio da Bíblia para Agostinho e ele começa a olhar com outros olhos. Aliado a isso, ele pega conceitos filosóficos de Plotino, dos neoplatônicos e começa a entender algumas questões filosóficas que serão fundantes para a sua compreensão do mal. Então, em que consiste o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma doutrina que criou um sistema argumentativo dualista com dois princípios ontológicos originantes do cosmos. De um lado, você tem a luz ou a alma, que representa o bem, e de outro você tem a matéria ou as trevas, que representam o mal. Essas duas forças ontológicas substanciais estão em constante processo de combate, de luta, né? Então você tem Deus representando o bem e de outro lado as trevas. Bom, esta explicação retira de Deus a culpa da maldade, do mal, das trevas. Mas o preço é muito alto para pagar, porque Deus perde força, porque existe um mal que é tão poderoso quanto Deus, que ele não consegue vencer. Então a ideia de um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente é dissolvida. E Agostinho sofre com isso e não engole essa explicação. E tudo que ele pergunta aos maniqueus sobre os obstáculos desta teoria, do mal como substância ontológica, assim como o bem, eles dizem que quando ele encontrar um certo bispo chamado Fausto, todas as questões serão resolvidas. Eis que muito tempo depois, ele encontra este bispo e é uma decepção só. Ele não consegue dar as respostas. Agostinho permanece mais ou menos aí com os maniqueus até os 30 anos, quando em Milão ele conhece o bispo Ambrósio e, ouvindo as suas homilias, ele definitivamente abandona o maniqueísmo. Então agora há uma única substância criadora ontológica, que é Deus, criador de todas as coisas a partir do nada. A ideia de nous, de inteligência, vai a ser assimilada, correlacionada com a ideia do verbo no Evangelho de João. A ideia
de nada, do princípio do não ser equivalente ao nada, da filosofia grega pagã, neoplatônica, será assimilada por Agostinho. Além da ideia de participação filosófica, a criatura participa da perfeição de Deus, mas não é perfeita. Esses elementos, a ideia do nous, da inteligência, aproximando da ideia do verbo dos evangelhos, a ideia de participação da criatura da coisa criadora, e a ideia do nada, né, do conceito de não ser, serão fundantes na compreensão do mal em Agostinho. E é isso que vai fazer do Agostinho um grande pensador. Ele vai trazer algo absolutamente original. Embora parta da filosofia pagã, o que ele acrescenta a partir daí, depois da conversão e do dado da fé e da graça, será absolutamente inédito na história da filosofia. Por que Agostinho tem que avançar da filosofia pagã na compreensão do mal? Porque nessa perspectiva filosófica pagã, não resolve a questão do mal, porque o mal se torna algo natural, torna-se algo necessário à ontologia cosmológica. O mal seria parte da natureza cosmológica do mundo, né? Seria uma matéria informe, indeterminada e que teria uma existência por si só. Isso não agrada a Agostinho. E então, ele precisa da ideia do não ser, né? O mal não é substância, ele não é nada, ele é um não ser. E aí, então, está resolvido o problema do mal metafísico. O mal não existe como substância, ele é não ser, ele é ausência. Isso dissolveu, enfraqueceu absurdamente o mal, comparado ao maniqueísmo que via o bem e o mal como duas substâncias distintas. Resolvido o problema do mal metafísico, Agostinho ainda tem um problema. O mal não existe como substância, né? Resolveu o problema do mal como conceito metafísico, mas olhando o mundo, o mal existe. E por que é que ele existe? Ele ainda tem que avançar mais nessa resposta. E é o que ele fará. Ainda existe o mal numa dinâmica da vida, né? Então, o que acontece, né? O que é essa força de uma coisa que não é, porque o mal não é, consegue fazer com que as pessoas pratiquem o mal, porque o mal do mundo é fato. Como que Agostinho sai dessa? E agora que vem o tica-tica-bum da coisa, porque guiado pela fé, ele vai dar uma resposta do porquê do mal com a ideia da moral, do pecado e da responsabilidade do homem. Então, a origem do mal está no mau uso da liberdade, no mau uso do livre-arbítrio. E aí, então, a responsabilidade para com o pecado, para com o mau uso da vontade, está aí a origem do mal. E por que o livre-arbítrio para o homem? Porque só o homem é dotado de razão. Só o homem é dotado de inteligência, que usa essa razão que interliga as coisas. Só o homem é dotado da graça que mostra a iluminação da beleza e do bem. Então, hierarquicamente, nós, homens e mulheres, sendo dotados de razão, da inteligência e da graça, hierarquicamente no mundo somos superiores, então temos uma obrigação, uma responsabilidade de agir afastando do pecado, afastando do erro e aproximando do Criador, do bem e da iluminação. Mas ainda resta uma última questão, né? Se o livre-arbítrio, a liberdade da vontade, era para dar nisso que deu, não seria melhor, então, não nos ter dado o livre-arbítrio? Bom, a questão da liberdade para Agostinho é um bem médio, nem é uma coisa tão boa assim como a gente supervaloriza, mas é um bem e devemos agradecer por ter. Mas a liberdade do livre-arbítrio, né, do poder da escolha, é o que nos dá a potência de fazer o bem. Há um contraste, eu só sei que existe o injusto porque existe o justo, eu só sei que existe o mal porque existe o bem. Isso não quer dizer que Agostinho acredita que a bondade e a maldade, a beleza e a fealdade só existem em contraposição. Mas há que se pensar o que se entende por mal.
O mal é somente o ato de amar, de valorizar desordenadamente as coisas do mundo. Perder a hierarquia, amar mais as criaturas ou a si mesmo e não ao Criador. Então, disso decorre o mal. Sem o livre-arbítrio, sem a liberdade, me parece que não seríamos humanos. Que bem haveria se uma pessoa não pode praticar o mal, não pode praticar o bem também. Se alguém não pode praticar o mal, ela também não pode praticar o bem. Só há virtude quando há a possibilidade da escolha. Se eu tenho um chip que me impossibilita de matar alguém ou de roubar alguém, eu não posso reivindicar a partir disso uma virtude. Então, o livre-arbítrio da vontade é o que possibilita a existência, inclusive, do bem, não só do mal. Quem responde isso de uma maneira bem interessante é Etienne de Gilson. Vamos lá. Então, Etienne de Gilson, um grande comentador de Agostinho, diz o seguinte: o dom de Deus, que é a graça e o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não haveria problemas. Sem a graça, não haveria o livre-arbítrio. Após o pecado original, ou o pecado em suma, não quereríamos o bem, ou se quisesse, não poderíamos fazer. A graça não tem o efeito de suprimir a vontade, mas torná-la boa. O poder de usar bem o livre-arbítrio é precisamente a liberdade. A possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. Enfim, para Agostinho, o mal não existe em contraste com o bem necessariamente, mas quando você olha a inteireza do universo, a beleza e a feiura, a bondade e a maldade, elas que meio que funcionam como por contraste. Uma bela obra de arte, ela tem lados escuros e lados iluminados. Toda a criação participa da perfeição, mas ela não é perfeita. Há algo que falta. Então o mal que eu cometo não é algo positivo, mas é negativo. É por carência, por ausência. O mal é sempre ausência. E a única forma de nós superarmos isso enquanto criaturas é coordenar as nossas ações de forma adequada a Deus e ordenando as nossas privações, ordenar as nossas carências, sabendo que somos carentes e imperfeitos, mas ordenar isso em direção ao Criador. Essa é a única possibilidade. Agora, a bondade como perfeição completa aqui na Cidade dos Homens não será.